Boa noite, sou Renato Gomes, advogado trabalhista previdenciário. Estamos mais uma vez aqui para tirar algumas dúvidas dos nossos seguidores. E hoje iremos falar de um assunto que não é da área nem trabalhista nem previdenciária, que é o home care. Muitas dúvidas nos têm chegado e, para tanto, estou recebendo aqui hoje a visita do nosso colega advogado André Freitas, especialista em direito médico. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutor Renato. Um grande prazer recebê-lo. Prazer também. Começo perguntando ao senhor, que é a dúvida mais frequente dos nossos seguidores, o que vem a ser o home care? Home care significa internação ou assistência domiciliar. É realizado em âmbito familiar, ou seja, essa internação, essa assistência vai, em vez de ocorrer lá na residência da pessoa, ela irá ocorrer, essa internação ou assistência, na residência do paciente. Tá, e quais são os requisitos para que uma pessoa tenha direito ao home care? Porque essa é uma dúvida muito comum. Uma pessoa que não consegue ficar hospitalizada, não pode ficar hospitalizada por muito tempo, precisa ter a continuidade do seu tratamento em ambiente familiar. Sim. Então, quais seriam os requisitos para que se consiga esse benefício? Muito simples. Laudo médico. Um laudo muito bem confeccionado pelo médico, onde ele exponha os motivos que esse paciente necessita dessa assistência domiciliar ou dessa internação domiciliar. E atrelando o assunto ao mundo real, doutor, é muito frequente que o poder público responsável por esse atendimento, creio eu, ele se nega a fazê-lo? Sim, mas é importante, já aproveitando a sua deixa, doutor, para poder dizer o seguinte: é cabível a ação de home care, o pedido de home care, tanto na seara privada quanto na seara pública. E em ambos, infelizmente, é muito comum ter essa negativa. Acredito eu, então, que seria uma ação já iniciada junto ao Poder Judiciário. Sim, mas antes sempre há um requerimento administrativo, seja na via privada ou seja na via pública. Na via pública a ação demora um pouco mais, mas por ser uma questão de urgência, se tratar de questão de saúde, não demora muito a ter uma liminar, ou seja, a ter uma decisão urgente e rápida do processo, onde normalmente defere a implantação do home care. Certo. Daí, então, entendo eu a necessidade extrema e a suma importância de procurar um profissional especializado na área de direito de saúde. Sim, com certeza. É questão aí do paciente poder ser bem atendido, bem assistido, né? E também ter seus direitos constitucionais em relação à saúde preservados. E, doutor, mais uma dúvida que chega muito para a gente também, em relação às condições socioeconômicas do núcleo familiar do beneficiado por esse direito. Isso conta muito? Isso tem alguma relação? Não, isso só tem relevância para o processo em relação a custas judiciais, mas isso independe. Tanto faz a pessoa ter, vamos falar em termos claros, né? Ter dinheiro ou não, isso é irrelevante, né? Basta que o paciente tenha necessidade e tenha um laudo informando isso, que é cabível a ação judicial. Então, eu entendo que seja a continuidade de uma assistência médica e de enfermagem, tanto no âmbito público, quanto se fosse de um hospital privado. Sim, a gente até amplia esse tema, porque o termo de assistência médica é tido hoje em dia como um termo desatualizado, né? É tido como cuidados profissionais, né? de profissionais da área de saúde, que é o termo mais correto, né? Então ele se estende realmente, ele iniciou ou em algum momento esteve no hospital e agora ele está indo para a residência. E o senhor tem notado, doutor, com a difusão dessas informações, um aumento na procura desses casos de home care? Sim, um aumento considerável de pessoas necessitando desse tipo de assistência. Não que elas não existiram antes, talvez elas não sabiam do seu direito. E é de suma importância também a produção de provas, né, dos laudos médicos, da documentação médica. Sim, fundamental isso. Eu até explico muito como que funciona a ação de home care. É necessário esse laudo médico. Esse laudo médico tem que estar muito bem confeccionado pelo médico, explicando: tem técnico de enfermagem? Quantas horas vai atuar esse técnico de enfermagem? 4, 6, 12, 24 horas. Tem fono, tem físio, todos os materiais, tudo tem que estar
nesse laudo médico inicial, porque ele vai ser com base nele que o juiz vai deferir ou indeferir a liminar. Normalmente defere a liminar. E a tendência é que essa liminar só seja mudada no momento da perícia. Ou seja, durante muito tempo, o que for colocado ali no laudo médico vai ser o que vai valer para o paciente. E dificilmente mudará. Até mesmo a experiência que eu tenho, mesmo na perícia, pouca coisa é mudada. Então, esse laudo ele é de suma importância que ele seja bem feito, até para evitar dor de cabeça durante o período de prestação continuada desse home care. Uma última dúvida, doutor, e já agradecendo a sua disponibilidade de nos atender, é em relação à busca do home care. Ele necessariamente se faz quando o paciente está internado, ou mesmo que o paciente esteja sendo cuidado em casa, sem ter vindo da imediata internação, ele pode ser requerido esse tratamento? Mesmo que esteja em casa, sem necessidade imediata de internação, porque, veja bem, o termo é internação ou assistência. Então, basta que ele tenha algum motivo que ele não possa fazer essa interlocução, né, essa locomoção até uma clínica, por exemplo, pode ser deferida a questão do home care só para fisioterapia ou só para alguma atividade que ele não tenha como fazer essa locomoção. Doutor, agradeço mais uma vez o carinho com os nossos seguidores. Obrigado. Já renovo o convite para que volte mais vezes, porque dúvidas sempre nos surgem aqui. Muito obrigado, doutor. Obrigado.